Vocês sabem o que é os Legendários? Quando eu vi esse nome, eu falei assim, nossa, legal, era um programa muito bacana da Band. Só que não. Legendários São Paulo, base de disrupção. Que ela quer quebrar os tabus, tá? Ela quer esbagaçar com tudo. Diretor Alexandre Cláudio, deixa eu ver a cara da pessoa. Nada contra. Crente. Ah, claro que é crente. Acompanhe nossas redes sociais e daí é uns posts meio que você não entende muito bem o que tá acontecendo. Se é um perfil de pesca, se é um perfil de Fórmula 1, se é um perfil de drone, se é um perfil de queda de braço, você não tá entendendo nada. Eu também não tô entendendo nada. Mentira, eu tô entendendo sim. Basicamente, é um programa feito pra evolução pessoal masculina, onde homens se juntam com outros homens pra subir a montanha. Gostaram? E eles fazem coisas como... Você é um milagre. Meu Deus, ele não tem as duas pernas. Em nome de Jesus. A montanha é sua, Douglas! Eu sei que é importante a inclusão de pessoas PCD, só que eu não sei se isso aqui necessariamente é uma inclusão. Me parece muito mais uma grande jogada de marketing pra viralizar em cima do sofrimento de uma pessoa com deficiência, do que necessariamente incluir essa pessoa nesse meio. Não parece pra vocês? Ou só pra mim? Eu posso estar louca. Normal, acontece às vezes, será? Será que eu tô tão doida assim? Tudo bem, né? Se o cara não foi obrigado a subir a montanha, qual o problema, né? As pessoas podem fazer o que elas quiserem. Provavelmente você já deve ter ouvido algum legendário cumprimentar outro legendário com o nosso famoso AU, né? E talvez você tenha pensado que é algum tipo de grito de guerra. Mas na verdade, o nosso AU, A-H-U, significa... Eu tô que com faniquito, às vezes eu tô. Teu. Tu tá, que está botando é pra quebrar. B-R-A-R, quebrar. Convite aos homens para um novo nível de A, amor, H, honra e U, unidade. Então, E a música da Marvel no fundo. sempre que você ouvir um legendário falando AU, lembre-se disso, amor, honra e unidade. Sou homossexual, posso subir a montanha? É claro que pode. Aqui você vai conhecer um novo nível de amor, Olha! Inclusão? honra e unidade. Te espero. Ai, aceitamos também gays. Não tem para mulheres. Aqui já começou a ficar polêmico. Por quê? A maior parte das pessoas, pelo que dizem, né? A gente tá aqui analisando, eu tô com a cabeça tranquila, assim. Eu vi alguns vídeos meio negativos, mas até agora não vi nenhum problema mesmo. Mas o que estão falando por aí é que, basicamente, é um grande programa pros maridos pararem de trair suas esposas. Foi o que eu ouvi. Tô só dizendo, né, o que chegou até mim. Que quem tá em dívida com a sociedade são os homens. Por favor, ó mulher, perdão por ser homem. Eu peço perdão por ter nascido esse homem tão másculo. E agora eu peço perdão pra você por ser homem. Me perdoa, meu Deus, me perdoa! Nós vivemos uma geração pós-moderna que os homens se tornaram maus maridos, maus pais e maus cidadãos. Nossa, mas eu senti até um lacre agora. Eu achei que era uma coisa super babaca, assim, que ele ia dizer. Uma coisa meio machista. Mas não, eu achei ele até, muito pelo contrário, feminista. E assim, ele tá de todo errado? Não. Se você para pra ver, estatisticamente falando, não existe um masculinicídio. Tem feminicídio. Porque muitos homens se sentem na liberdade de fazer o que querem com suas próprias esposas, incluindo crimes. Então achei bem militante até da parte dele. Quero declarar para você, envie urgente o seu marido. AU. Recomendo como medida emergencial. Essa semana meu marido foi servir nos Legendários. Em junho deste ano ele foi pela... Não, mas servir também, amor. Pera aí, servir... Pera, vou te falar o que é servir. Eu vou te mostrar agora, ó.
Servir, entendeu? Servir aqui, ó. Seu marido foi acampar, né? Que servir já é uma coisa mais séria. Ele foi porque ele quis. Ninguém obrigou ele pra guerra, não, tá? Vamos com calma também. Peraí. Primeira vez participar. E desta vez ele foi servir. Pra quem não sabe o que são os legendários... O marido dele ele deu assim, ó, pra montanha. Ó. Cut. Um movimento onde busca a transformação de homens. Ajuda o homem a entender sua relação com Deus, com a esposa, com os filhos, com a família. E assumir o papel que Deus tem pro homem na família. Hoje nós... Então você tá assumindo pra gente que seu esposo é um banana? Porque você tá precisando de transformação? Porque não tá bem, né? Ninguém transforma um negócio que tá legal. Vocês não concordam comigo? Temos em um mundo muito invertido de valores. E como eu sempre falo aqui pra vocês, eu já fui aquela mulher autossuficiente. E isso não me fazia feliz. Além de sobrecarregada, cada vez mais eu perdi a minha essência feminina. E eu confesso pra vocês que quando eu via todo mundo de laranja, eu achava meio bobo, sabe? Parecia um grupo de escoteiros da igreja. E quando eu via eles gritando AU, eu não entendia nada. AU significa um novo nível de amor, honra e unidade. Eles voltam realmente homens transformados em Cristo. Eles voltam... Tem um filme que é meio sobre isso. São homens na montanha sem nada, sem sinal de celular, só acampamento mesmo. E eles ficam em barracas, e eles ficam próximos. Chama O Segredo de Brokeback Mountain. Olha, será que não foi broderagem isso? Ai, desculpa, tá julgando, mas parece. Que o Thiago serviu. E ele disse que foi a primeira de muitas. E não existe pra mulheres. Olha, e ele ainda gostou de estar servindo. Tá, gente? É só pra homens mesmo. Escuta isso. Eles não podem contar muita coisa que acontece lá. Mas o que eles... Gente, teve boca... Com certeza. Desculpa. Meu Deus do céu. Mulher, alguém tem que te falar que tem alguma coisa errada. Assim, a parte de acampar com os amigos, tudo bem, né? Geralmente homem curte coisa de pesca, essas coisas assim e tal. Tá aí tudo bem. Acampamento de igreja também é o que mais tem. Eu já acampei várias vezes com a igreja. Só que não ter mulheres e ser na montanha, sem conexão assim nenhuma com o mundo externo, sem celular, sem as esposas e sem nenhum tipo de feminilidade. Ah, estranho. Ah, eu achei estranho. Mas o importante é que seu marido voltou mudado, né? É isso que importa, mulher. Vai em frente. Podem contar, é transformador. Quando ele chegou, fiz jantinha e fomos dormir abraçadinhos. Tava com saudade. Seja bem-vindo, legendário Juan. Estamos aqui! Não vejo a hora deles chegarem. Meu Deus, que frio. Meu Deus, ela mandou fazer até balão. Na barriga, amiga. Igual criança. Esperando, gente. Presente. Olha, nem quando a gente casou foi assim, amiga. Tem alguma coisa de errada na sua vida, desculpa te falar. É um novo tempo, é um novo casamento, ó. Ah não, todo mundo tem balão. Gente, eles voltando igual refugiado de guerra, sabe? Igual soldado quando ganha a batalha. Não, eles foram passar o final de semana, né? Pescaram, ajoelharam a Deus em oração. Perdão, Deus, essa piada foi muito inapropriada. Meu pai me perdoa, isso foi pecado, foi. Foi, desculpa, mas eu tive que fazer, desculpa. Esses que são certos de Deus, Gente, parece que ele voltou até sem as pregas, coitado. Brincadeira! Brincadeira! Tô brincando, é que eles estão mancando. É uma piadinha que eu fiz, tá? Uma zoeirinha boba. Teu marido não é gay, ele te ama. Só que esse negócio é muito estranho. Ô, minha princesa, como tá diferente. Gente, mas o marido... Peraí, sem militância agora também. Teve que abandonar os próprios filhos recém-nascidos pra ir acampar, porque tava difícil de conviver com ele. E ele precisou ser renovado, quebrantado em Jesus. Minha filha? Oh, meu Deus. O cheirinho do papai tá diferente, não tá? É. E ó, até tá falando nariz, ó. Oh, meu Deus, como você tá linda. Como você está? Olha aí, esse ano ainda eu só tá te mostrando. Isso aqui vai servir como prova, né? Esse ano ainda tu carrega. Sim, que é o retorno? Pode repetir, gente. Depois. Nossa, vou ter que fazer mais legendário então, gente. Olha. Jesus amado. Vai ter até ovo. Vou ter que pegar um ovo também. Cara, eu sonhei com um ovinho ontem. Ai, Wanda, preparou pra você um ovo, cara. Olha.
Gente, palavra do legendário agora. O que você achou? Não pode falar muito, tá? Nossa, ele até sorri assim, né? Lembrando. Ai, foram tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos, né? Ai, que coisa boa eu senti dentro daquela barraca. Ai, sentimento acalentador que eu tive naquele lugar. Nossa Senhora. Enfim. Mas assim, experiência incrível. Eu nunca tive nada parecido. Muitos amigos meus que experimentam, como que eu posso falar isso sem eu ser processado? Experiências com outros rapazes também dizem coisas parecidas. Não tô falando que ele teve, mas tô falando que são coincidências, né? A vida, ela é cheia de loucuras. A vida, ela é toda complicada, não é? Nada, minha vida, ela com certeza é um antes e depois dos legendários. É o valor que eu vou dar cada mínima coisa, principalmente as melhores coisas que eu tenho, que é minha esposa e meus filhos. E eu convido a todos os homens aí, vocês esposas também, procurarem saber o que dá pra saber, porque não dá pra saber muita coisa, é só realmente lá em cima. Papo de seita. E a gente não é correto a gente ficar falando por aí o que rola, porque você tem que ter tua própria experiência. Ela sabe o que eu passei. Então ele é legendário, mas ele é meio fofoqueiro também, né? Através da minha ótica, não sabe exatamente porque não sentiu, mas eu convido a todos os homens a participarem do movimento legendário. E você não precisa ser da Igreja Lagoinha do Alphaville. Meu Deus, é da Igreja da Lagoinha. Acabou de ficar pior. Pra quem não sabe, gente, a Igreja da Lagoinha é aquela do pastor André Valadão. Sabe aquela igreja que tá vendendo área VIP? Sabe aquela igreja que falou que Deus odeia o orgulho, né? Então, não precisa ser crente, nada disso. Conheci várias pessoas lá de outras religiões, pessoas sem religião, e cada um teve a sua experiência. E foi incrível. Deus é maravilhoso. Uma coisa eu posso dizer pra vocês: ele é o legendário 01. Ele é criador de tudo. E eu sou o legendário 106 mil. Ih, caraca, toma aí. 704. Arrasou. Tá? Gente, um beijo. Beijo. Uma experiência maravilhosa. Faria tudo de novo, mas não dá. Agora ele vai servir. Ainda na vibe dos legendários, temos agora a Fabi Ramos. Eu não sei se vocês vão lembrar dela, mas é uma influenciadora que mudou completamente seu conteúdo. Ela faz um conteúdo ali meio maternidade, com um filho que tinha, né, cara de velhinho, enfim. Era até bem legal o conteúdo dela. Ela se converteu e o conteúdo dela virou um conteúdo cristão. E o marido dela fez também parte do legendário, né? Bom, a vida dele parece ter mudado do dia pra noite. Assim, eu acho esse Legendários, a carinha da traição, assim, não estou falando que o marido dela traiu ela, tá, gente? Mas isso me passa uma energia do casal ali que teve uma traição e aí o cara falou, não, eu vou mudar minha vida, promete, me dá uma chance, e aí vai lá fazer esse negócio. E é óbvio, né, gente? A maior parte dessas pessoas que tem uma condição financeira... O Movimento Legendários organiza eventos conhecidos como Top Track Outdoor de Potencial, que são experiências de 72 horas destinadas exclusivamente a homens, com o objetivo de promover transformação pessoal e espiritual. O programa tem a taxa de R$550, esse em São Paulo. Já o de Belo Horizonte é 1.300. Alexa, 1.300 vezes 1.000. 1.300 vezes 1.000 é igual a 1,3 milhões. Nossa, eles estão lucrando bem pouquinho com isso, né? Estão ganhando bem pouquinho dinheiro com esse negócio, nossa. Até porque, pelo que eu vi, isso não é barato. Não fez e nunca ficou 72 horas passando necessidade numa mata, né? Realmente, é de mudar a vida, você repensar. Eu já passei, sabia? É uma coisa que eu nunca tinha contado, porque eu nunca tive a oportunidade. Mas quando eu era crente, eu fui desbravador, que é tipo um legendário, só que para adolescente. E tinha muito acampamento, tinha vários eventos que esse clube de desbravadores, eles promoviam. E um deles era o acampamento de sobrevivência, onde você tinha que fazer o seu próprio abrigo. Eu fiz? Não. Eu deixei que fizessem pra mim. Porque eu era dessa finura, não tinha força, não tinha nada. Foi uma patifaria sem fim, porque tiveram a brilhante ideia de fazer um negócio suspenso e colocar uma fogueira embaixo. Então todo dia parecia que eu era um churrasco no bafo, tá? Eu voltei desse lugar defumado, porque adivinha, não tinha fogão. E geladeira? Também não. E banheiro? Nada. E hoje em dia eu sou uma pessoa boa, às vezes precisa mesmo passar por esses eventos, cagar no rio. Pra quem faz trilha, né? Eu não fiz muitas na minha vida, mas as que eu fiz foram bem desafiadoras.
E aí, eu também fiquei repensando toda a minha vida enquanto eu fazia uma trilha de 3, 4 horas, morrendo de sede, morrendo de cansaço. Porque assim, tu tá no meio do mato, tu não tem o que fazer. Tu poupa a tua bateria de tudo, né? Então você tá ali, a trilha é uma coisa silenciosa. Então enquanto você tá fazendo trilha, você tá refletindo ali toda a sua vida e tá desafiando seu corpo, sua mente, enfim. E aí esses caras parecem nunca ter feito isso na vida. E tudo é um mistério, tá? Então assim, eu pelo menos dou graças a Deus do meu marido ser ótimo e eu não ter que mandar ele para um retiro de homens 30 a mais, que parecem não saber suas obrigações como marido, né? E parecem fugir da terapia, porque assim, o ideal era que assim, quer fazer um negocinho desse, um legendário? Não, mas vai pra terapia. Se boa parte das pessoas fizessem terapia individual e terapia de casal, muitos dos problemas da relação estariam 100% resolvidos. Porque assim, gente, às vezes tem umas mulheres que acreditam que a religião vai mudar o homem, né? Que vai, transformou, agora ele é de Deus. Mas a gente sabe que não é assim, né? Às vezes se esconde ali achando que é cristão e tal, né? Pra agradar a esposa, né? De, nossa, tá vendo? Eu realmente amo, eu tô mudando, eu tô na igreja toda semana. Mas a gente sabe que no off não é bem assim. E assim, já estão surgindo muitas histórias, óbvio que a gente não sabe da veracidade de todas, mas ontem eu recebi algumas mensagens, ainda estou apurando os fatos antes de divulgar pra vocês, né? A gente aconteceu, tô esperando os prints, mas assim, gente, seu marido vai pra um lugar que você não pode nem saber o que aconteceu, não é esquisito? E aí nesse vídeo da Fabi, ela também fala que, parece que é um segundo casamento. Então as pessoas estão ali tentando se reconectar. Eu sei que na Igreja Católica tem um encontro com Cristo, né, que é o encontro de casais com Cristo, que aí é uma roda, mas é uma coisa assim, a galera se encontra, faz as orações ali, é quase que uma terapia de casal, tá, dentro ali da igreja. Porque tudo isso me parece, assim, um clube de escoteiros, sabe? E eu acho que as pessoas vão cada vez mais se afastando do que é o propósito da religião, inventando cada vez uma novidade. Então tem um negócio desse, aí vão pessoas famosas fazer, e aí outras pessoas vão fazendo também, aí vira uma onda até que o negócio é esquecido. Eu acho que isso foge o propósito da religião de fato. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Então, sabe quem está também nesse movimento de legendários? Ele, gente, o Eliezer, o namorado, o marido, amante, companheiro da VTube. A nova febre do mundo cristão é o Legendários, os stories da VTube. Não consegui gravar o momento do nosso encontro, mas foi um abraço demorado, com um choro solto dos dois. E muito felizes, porque o legendário não é só sobre o homem, é sobre uma transformação para a sua família. As esposas unidas aqui orando por eles e eles lá por nós. E Deus no controle de tudo. Assim, eu vou propor aqui agora uma reflexão, tá? Que não necessariamente tem a ver com somente esse bagulho do Legendários. Você que tá me assistindo, suponhamos que você tem um parceiro. Independente se você é lésbica, hétero, gay, enfim, que você tem alguém na sua vida. E essa pessoa vai pra um lugar sozinha, cheia de outras pessoas, volta completamente diferente. Porém, lá, eles são convencidos de que não devem falar sobre nada que aconteceu lá dentro. Vocês também não acham estranho? Desculpa, gente, eu não consigo não achar esquisito, sabe? Assim, eu sou uma pessoa que compartilha tudo com meu namorado. Meu namorado sabe cada centímetro da minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu já passei, tudo que eu já enfrentei, meu namorado sabe. Eu, particularmente, acharia muito esquisito. Muito estranho. E se é uma coisa tão transformadora, por que essa coisa tem que ser secreta? Por que tem que ser uma coisa restrita? Por que não compartilhar com as pessoas, já que vai mudar a vida de tanta gente? O que você vai fazer pro papai? Eu vou ver, papai. Ai, fala, te amo, papai. Ai, que fubanga, gente, desculpa. Nossa, que estética feia. Ai, que coisa mais cringe falar que você é um legendário. Não, faz isso não. Faz não, mulher. Deixa disso, tá? Não faça isso não.
Assim, de novo, eu vou fazer uma pergunta. Eu não tô afirmando aqui nada. Eu não sou pessoa de dar certeza. Eu faço indagações. Vocês não acham meio cringe afirmar que meu marido não presta? Eu precisei mandar ele pra um acampamento pra ele ser uma pessoa melhor. Tipo assim, gente, desculpa. Vocês não acham meio vergonhoso, não? Ficar postando isso com orgulho que o seu marido precisou ficar longe de você porque com você ele era uma pessoa ruim? Você tá afirmando que só depois que o seu marido foi pra longe de você, ele melhorou como ser humano. Vocês não pararam pra pensar nisso em nenhum segundo, nenhum momento do dia de vocês? Porque eu tô pensando aqui agora. Gente, mas é que vocês não estão ouvindo, mas tá tocando uma música evangélica, assim, no fundo. Meio emocionante, meio melancólica, assim. Gente, mas eles ainda foram discursar no palco. Será que foi parceria? Será que ele deixou de pagar a inscrição, gente? Como que foi? Você trabalha de quê? Você trabalha com o quê? Tô desempregado, pai. Não, mas você é o quê, sua profissão? Comercial. Comercial de quê? De vendas. Vendas de quê? De qualquer coisa. Você trabalhou no navio de quê? Navio de cruzeiro. De quê? Trabalhando na agência de viagens. De quê? Deixa, Gabi. VTube tava sumida, mas logo reapareceu, né, gente? Apareceu com polêmica. Isso tá dando o que falar no Twitter, que é o tal do Legendários. Pra mim, Legendários, ela era aquele programa da antiga do Mignon. Quem tem idade aí perto dos 30 vai saber. Mas o que é Legendário, gente? Ela botou aqui, ó. Não consegui gravar o momento do nosso encontro, mas foi um abraço demorado, com um choro solto dos dois, muito felizes, porque o Legendário não é só sobre o homem, é sobre uma transformação para a sua família. As esposas unidas daqui orando por eles lá por nós, e Deus no controle de tudo. Mas claro que vocês vão me perguntar, Gabi, o que é esse tal de Legendários? Legendário, gente, é uma nova modalidade cristã que os homens, né, vão para uma trilha, meio tal como o Pablo Marçal levou aquela galera e foi um perrengue do cacete. Então, os homens ficam 72 horas para se tornarem homens, para desempenharem aquele papel másculo, sabe? E aí esses caras ficam lá nessa trilha 72 horas, enquanto as mulheres ficam orando em igrejas, enfim, no culto. E eles voltam mais empoderados, né? Porque eu vi algumas pessoas falando isso, eu não tenho certeza. Mas o que falaram que nesse culto dos legendários, os pastores falam que os homens estão deixando de ser homem e não estão com a masculinidade aflorada para cuidar do seu lar, para cuidar das suas mulheres, porque as mulheres estão, né, desempenhando papéis masculinos e não estão mais naquela feminilidade frágil. Então esse legendário seria para restaurar esse conservadorismo onde a mulher precisa ser a imagem feminina e o homem precisa ter essa masculinidade inabalável. Assim, é uma nova modalidade, né, gente? A galera evangélica, ela realmente tenta ali constantemente adicionar novas coisas em prol de uma mudança radical. E no final das contas, gente, é pra vender
né, um negocinho, né, pra ter aquele, né, aquele faz-me rir, né, aquela coisa boa no final do mês. A gente sabe que nem sempre essa mudança é válida, né, gente? Porque passar 72 horas numa trilha, assim, sem nenhum preparo físico, nenhum condicionamento de fato, a gente sabe que isso pode trazer riscos até à saúde. E aí você colocar uma mistura de no limite, com superação, enfim, pro cara ficar lá na mata, aí é picado por uma cobra, imagina, que horror. Mas não, tudo pra ele se tornar homem. Impressionante, né, que um cara, ele vai lá pro meio do mato, em vez de fazer uma terapia, gente. Terapia ajuda o homem a ser homem, a ter valores, né, pra se entender. Eu também concordo. E uma coisa que eu tenho pra mim é muito sobre mudanças radicais. Eu não acredito nelas. A terapia e se conhecer melhor faz a gente entender tudo que a gente faz na nossa vida. Existe um motivo. Ai, mas por que você é uma pessoa que desiste muito rápido dos seus objetivos? Uma pessoa que não é tão empenhada? Isso tem uma explicação. Geralmente formada na infância, que você até hoje reproduz. E a terapia e a psicanálise servem justamente pra isso, pra você entender por que você é um bosta. E tem casos que não vai adiantar muito você ir pra montanha. A montanha, ela só vai te dar desgaste físico, né? Você vai ficar cansado e tal, etc. Mas em algumas situações você tem que entender que às vezes você trai a sua mulher porque você é um mau caráter. Às vezes você não tem ensinamentos o suficiente pra ser uma pessoa boa. E não são 72 horas longe da sua esposa que vão te fazer melhorar como ser humano de um dia pra noite, que ninguém melhora do dia pra noite. Se mudanças radicais existissem, ninguém tava na cadeia, minha filha. Não tinha ninguém preso, porque a pessoa ia lá, passava uma noite lá, saía traumatizada e virava um ser humano. Nunca mais ia fazer nada de errado. Um homem, né, entender a sua família, né, às vezes tratar, né, alguma coisa ali na cabeça que a pessoa... Tem gente que é compulsiva por trair, né? Talvez ir pra mata 72 horas não vai mudar muita coisa, entendeu? Né, Arthur Aguiar? Mas e aí, o que vocês acham disso? Eu acho uma grande loucura, uma nova invenção, mas vai dar muito o que falar. Vocês podem ter certeza que nos próximos meses isso aí vai estar um bafafá danado. Gente, o Gustavo Tubarão também, meu Deus. Tem toda uma estética, né, meio militarizada, assim, uma coisa meio escoteiro, acampamento, assim. Eu não acredito em Deus. Eu nasci e fui criado dentro da igreja. Já até toquei no louvor da igreja. Só parei de tocar porque eu fui expulso do louvor, né? Eu passei por experiências horríveis dentro da igreja. Por sempre pensar que Deus era um homem mau, sádico, vingativo. E eu afastei. Não quero, tá errado. Também não gosto de crente. Raça chata, né? E quando eu tava com depressão, eu falava: cadê Deus? Deus não é o bonitão da balachita? Cadê Deus? Por que isso tá acontecendo? Mas dentro de mim, bem lá no fundo, tinha uma fezinha do tamanho de um cisco. E eu falava: se você existe, você vai me dar força pra sair disso. E se eu sair, eu vou falar pra todo mundo que você é real e que você existe. E eu tô aqui hoje, curado da depressão, e eu aprendi que não é sobre acreditar em Deus. É sobre confiar em Deus. Essa semana me chamaram pra uma montanha falando que Deus ia mudar minha vida e blá blá blá. Esses trem de crente mesmo, sabe? E eu tava muito cansado, mentalmente. Eu falei: eu vou nesse trem bom que eu desconecto da internet. Vou lá pra esfriar minha cabeça. Mas Deus não vai mudar minha vida, não. Até porque já mudou. Minha vida tá boa de mandar conta. Eu conquistei tudo que eu queria. Aí eu fui. Foi 3 dias, 72 horas, subindo uma montanha. E eu posso afirmar pra vocês que foi os piores 3 dias, assim, da minha vida, disparado. Se eu não tiver 7 horas de sono, eu passo mal. E se eu tive 3 horas de sono nessas 72 horas, foi lucro, foi muito. Cansado, com fome, vomitando, carregando peso, ansiedade generalizada, arrebentando na minha mente. E eu ia desistir. Nessa montanha foi mais de 1000 pessoas. E eram divididos... Gente, pelo amor de Deus, mas isso é excursão? Tava de promoção isso, gente? 1000? Em grupos e famílias. Eu ia desistir,
Mas a minha família não deixou de existir. Eu tenho 4 hérnias de disco. Meu corpo inteiro doía, da ponta do meu dedão até o topo da minha cabeça aqui, ó. O único lugar que não doeu foi a minha hérnia. Não sei como. Tava com uma mochila de quase 20 quilos nas costas, subindo uma montanha. E tinha uma pessoa lá no meio da montanha que falou assim, ó: se Deus existe, vai cair chuva agora, porque eu tô achando isso uma palhaçada. Gente, a região aqui de BH faz mais de 150 dias que não cai uma gota de chuva. Na hora que ele falou isso, formou a nuvem em cima de nós e começou a chover. Começou. Pesquise aí, o único lugar que choveu em Minas Gerais ontem foi na região de Brumadinho. Em cima, a gente tava lá embaixo, a chuva caiu em cima de nós. Começou a chover muito forte. Ô, gente, família nenhuma nesse mundo é perfeita. Eu até andei afastando da minha família por achar ela imperfeita demais. Mas eu pude entender lá que família não larga família. Não, mas eu largo a minha. A minha tem 3 acusações de assassinato. A minha eu... Fiquem com Deus, nem com Deus, vocês não vão ficar com Deus não, o último lugar que vocês vão ficar é com Deus. Eu acho esse discurso de família, beleza, esse discurso dele é bem legal e tudo mais, é bem impactante assim, eu sou uma pessoa também que sofri muito dentro da igreja, eu me identifico com grande parte desse discurso, mas esse tipo de fala de que, não, a gente tem que se aproximar da família sim, independente do que seja, ele faz muito mal pra gente, porque assim como nossos problemas, a nossa família é muito individual, e nem toda a família é igual. Às vezes a gente compara a nossa família com a família do próximo e fala assim, nossa, mas por que você se afastou da sua família? A família é tão bom. Quando a família do próximo às vezes está encobertando coisas terríveis que os membros da própria família estão fazendo. Isso infelizmente acontece. Então não caiam nesse papo de, não, fique próximo da sua família independente do que aconteça, porque esse tipo de coisa só deixa a gente mal, só deixa a gente pra baixo, sabe? Eu não tô querendo invalidar esse argumento do Gustavo Tubarão e tal, de que tem que ser próximo da família e tal, etc. Porque eu realmente acho que tem famílias que sim, sabe? São imperfeitas. Nenhuma família, na verdade, é perfeita. Mas família é uma coisa que não dá pra gente comparar. Não tem como a gente dizer que toda é igual, porque não é, sabe? E cada família tem problemas, uns graves, outros gravíssimos e outros que levam pessoas pra cadeia, né? Eu tive um pai ausente que sempre fez tudo por mim, mas era ausente. E eu automaticamente comecei a ser ausente com as pessoas também. Mas eu não culpo meu pai por ele ser ausente, porque o pai dele também era ausente. E nós estar aqui nesse mundo é justamente pra isso, é pra quebrar o ciclo. Eu tenho certeza que o meu filho não vai ter um pai ausente. Eu tava bem sem fé. A quantidade de milagre, coisa sobrenatural, coisa que não é desse mundo, acontecia lá. Se eu falar todos os milagres que eu vi com meus próprios olhos aqui, esse vídeo também ia ter mais de 3 dias. A religiosidade, como é que fala mesmo, gente? A religiosidade, pra mim, foi um câncer. Mas o homem lá em cima, Jesus, foi a cura. E eu pude entender a diferença de religião com Deus. Tudo que eu pego pra fazer na minha vida, eu desisto no meio do caminho. Eu arrumo desculpa pra alguma coisa. Eu penso que eu não vou ter mais força. Eu perco a vontade. Medo de morrer. Medo de passar mal. Medo do povo julgar. E eu entendi que a força, ela não vem de você. Ela vem lá de riba. Você é mais forte do que você imagina. Você não tem noção do quanto você é forte. É isso. Deus abençoe. Ei, gente, bora falar mal de legendários enquanto eu faço meu lanche da tarde? Sim! E já adianto de antemão, se quiser me cancelar por conta disso, vai ser um prazer inenarrável, porque o dia que um legendário concordar com o que eu falo, eu mudo de opinião na hora. Vamos começar pelo ponto de que um legendário, 99% das vezes, eu não vou generalizar aqui, tá, gente? Porque, assim, vai vir um crente ou outro falar assim, não pode generalizar. Não estou generalizando, estou falando, a grande maioria, quase todos, vão mandados pela mulher. Então, já não é uma mudança que começa por... Não é uma mudança tão genuína. O arroba dela é Isabela Viegas 6. O vídeo dela viralizou no Twitter, tá? O pessoal tava comentando bastante. Tem 2 milhões de visualizações no Twitch. Ele, né? Tá indo amando de alguém. Segundo, o cara tem que pagar pra isso. Como uma igreja evangélica normal faz, né? Porque Legendários não é evangélico. Aqui em Belo Horizonte eles saem lá na Igreja Batista, lá da Lagoinha. Enfim, tem que pagar. O dia, meu filho,
que você tiver que pagar para subir numa montanha, ter um encontro com Jesus Cristo, para ele descer de rapel lá, só se for, sua fé tá, tipo assim, esgotada. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque você não precisa passar por provação nenhuma, você não precisa passar por perrengue nenhum, muito menos pagar alguma coisa para ter contato com Deus, com Jesus, o que você quiser. E aí a gente entra no ponto principal. Ah, Isabela, qual é o ponto principal? Eu, Isabela, não conheço uma pessoa de caráter que foi pra esse negócio. Uma pessoa. Me passa essa energia também, assim, a partir do momento que seu marido precisa dessa transformação, é porque você tá atestando que ele não é uma pessoa muito bacana, entendeu? Principalmente nesses casos onde, tipo assim, é a mulher que manda o cara. Os caras que eu conheço, ou traiu a mulher dele, ou é estelionatário, ou agrediu uma pessoa e quase matou ela, inclusive aqui em Belo Horizonte, tá? Esse cara aí que foi julgado, condenado aí agora, ele é um Legendários, acredita? Nossa, gente, maravilhoso. Eles indo pegar o pessoal do Legendários de ônibus lá na porta da Papuda. Ai, Isabel, mas as pessoas estão lá pra mudar de vida. Ai, quem quer mudar de vida, filho, muda dentro do seu quarto. Muda de um dia pro outro com a cabeça deitada no travesseiro, conversando entre ele e Deus. Ele não precisa de subir a montanha pra poder cagar lá no chão, colocar a cal por cima, pegar e isso vai fazer dele mais homem, não. Deixa eu te falar, se o seu marido precisa de ir para um Legendários pra ele ser mais homem dentro de casa, você casou com uma pessoa merda, entendeu? Se você precisa... Ela fala sem dó, né? ...do seu marido pro Legendários pra ele poder valorizar a família que ele tem, você casou com uma pessoa merda. Se você precisa que seu marido vá pro Legendários pra ele fazer o mínimo dentro de casa, o seu marido é uma pessoa merda. Então para de tentar justificar as coisas, sabe? De tipo assim, não, a gente tem que defender os homens de bem, isso tudo é froba, vai um beijar a boca do outro lá. E enfim, o que eu acho mais engraçado é que esse trem viralizou com o cara contando: eu traí a minha mulher mais de uma vez, e aí eu fui pro Legendários e mudei. O meu pau vai fazer novamente. Sabe por quê? Porque milagres acontecem em qualquer lugar. Não é só subindo a montanha e pagando 3 mil reais. Todo dia sai um trouxa e um idiota de casa. Falando inclusive sobre ela ainda, um cara que participou desse movimento Legendários comentou no vídeo dela, né? O nome dele é Marlon Borges. E ele disse o seguinte: será que ela participou dos Legendários? Eu não fiz Legendários não, mas eu vi lá no seu perfil que você fez, né? Você subiu a montanha, é um homem de Deus, é um homem bom, né? Tem uma esposa do lado. Mas aí eu fui entrar nas pessoas que você segue, não tá muito condizente não, tá? Fiz até um vídeo aqui das pessoas que você segue. Mas eu acho que se eu postar aqui, sua mulher não vai gostar. Gente, falaram nos comentários desse TikTok que ele seguia a Igona Moura. Ai. Gente, que história é essa que estão falando por aí que a Igona é a nova rainha dos memes? Mano, vai pro Legendários. Tem um momento que você vai fazer sua inscrição, que você coloca o telefone da esposa, né? Imagina que você... Traí esposa, separei e agora não quer voltar mais. Vou pro Legendários em Brasília. E agora? Ter colocado dela, provavelmente ela vai ser inserida no grupo e alguém vai falar com ela. Mas mais importante do que alguém falar com ela é Deus falar com ela. Se você tá de fato arrependido e você vai experimentar uma transformação, você tá disposto... Então, mas não é mais importante talvez Deus falar com ele? Por que Deus precisa falar com ela? Ela não fez nada de errado. Não foi ela que traiu. Eu, hein? Disposto a aceitar essa transformação. Creia que Deus pode consertar besteiras que a gente fez. Fico pensando, a mulher... Eu não acho que trair seja besteira, pra começar. Trair é, pelo menos pra mim, um mais alto nível de filha e atestado de que a pessoa não me ama. Porque se uma pessoa me trai, eu sei que ela não se importa com o que eu sinto. Eu sei que ela não se importa com o que eu acho. Eu sei que ela não se importa com tudo que a gente construiu. E eu sei que no fundo, eu talvez não seja uma pessoa tão importante assim pra ela. Porque a partir do momento que eu sou uma pessoa importante pra alguém, eu tenho o mínimo de decência de olhar pra cara da pessoa e falar assim: olha, eu não te quero mais. Eu quero ficar com outras pessoas. E eu termino com essa pessoa. Porque amar é se importar com como a pessoa vai ficar, como a pessoa vai se sentir. A partir do momento que você não se importa, você não ama essa pessoa. Foi traída, largou-lhe a relação de anos, aí depois de separar, recebe uma mensagem que foi inserida num grupo com o nome Legendários. Ela José Diogo Cotrim. Olha aquilo ali e vê que é o marido dela
que tá pagando rios de dinheiro para tentar ver se consegue parar de trair. Legendários nada mais é que uma seita que é concentrado maior números de homens infiéis, trambiqueiros e sem caráteres por metro quadrado. Tem homem gastando 80 mil reais para descobrir que trair é errado. Inclusive tem um vídeo de uma menina aqui no TikTok falando sobre isso, que o marido dela traiu ela 700 e tantas vezes e que mesmo assim o diabo não venceu ela. Que agora com Legendários ela vai conseguir. Imagina se o diabo não tivesse vencido. E sem falar que essa religião que eu chamo de seita, tá, gente? É um retrato do patriarcado no maior nível, assim, né? Só homens podem fazer esse tour, que eles chamam de 3 dias nos montes, para encontrar Jesus, pagando 80 mil reais, porque Jesus só vai se você pagar 80 mil reais em cima do... Então, não é 80 mil reais, tá? Mas acho que surgiu esse boato, por isso que ele tá falando que é 80 mil. E ainda pregam que a mulher tem que estar em casa pra simplesmente procriar. Esse é o papel da mulher. Tem um monte de vídeo aqui, se você jogar aí, você vai ver. Mas prepara o estômago, porque dá vontade de vomitar. Olha o tamanho do retrato da hipocrisia. O homem subindo a montanha, porque é um homem de Deus, um homem de família, mas tá subindo lá porque traiu demais a esposa. É muito hipócrita. Subir o morro vai fazer ele a melhor pessoa do mundo, que a partir daí ele vai poder julgar as outras. Entende como que é a coisa? Ai, ai. Homens têm que pagar 3 mil reais pra descobrir que trair é errado. Só assim que eles descobrem. Tem que pagar os 3 mil, tem que passar uma ou mais semana no mato. Em Jaime. Menina, seu nome é muito difícil. Coelhos, escalando montanhas, comendo planta pra descobrir que trair é errado e que ele tem que ser um bom pai. Moça, com todo respeito, seu namorado precisou pagar milhares de reais pra subir uma montanha pra parar de te trair? Pô, meu Deus. Muito humilde 10. Enfim, o que vocês acham disso? Eu acho que... Enfim.